Marcelo está falando, fala Eduardo, os rumores de insolvência do Credit Suisse podem afetar os FIIs aqui? Então, essa dúvida foi recorrente aqui, hoje eu respondi aqui no site, mostrando o Credit Suisse, né, um banco aí que em 15 anos, menos 94% de rentabilidade, lucro cotação também muito ruim, dando vários prejuízos aí ao longo do caminho. Então, é um banco que realmente é muito complicado em termos de geração de valor, que apesar de ser muito famoso, banco suíço e tal, não necessariamente é algo bom, né? Então, mesmo revertendo o PDD, você vê que está aí com dados bastante complicados, né? Aí, ó, dando prejuízo trimestral e tal, né? Então tá bem complicada a situação aí do Credit Suisse, e a galera veio um papo aí de que ele vai quebrar e tal, mas, cara, patrimônio líquido aqui está quase 50 bilhões, então é difícil de um banco desse, com receita de quase 13 bilhões, quebrar de um dia para o outro, né? Quase $1 trilhão em ativos. Então, galera, distribuindo dividendo, né? Vamos segurar a onda, né? Distribuindo dividendo e fazendo recompra. Então, segurem a onda no histerismo, porque esse banco aqui está longe de quebrar. Tem que acontecer uma catástrofe para você quebrar, né? Na minha opinião, né? Obviamente, tudo pode acontecer, mas pelo menos se esses dados aqui não estiverem errados, é muito difícil esse banco quebrar de um dia para o outro, tá? Então, fiquem calmos, segurem a onda. Obviamente, ele vai segurar os dividendos e as recompras aí nesses períodos aí de prejuízo. Teve a pandemia também que acabou atrapalhando, mas estava aí com resultados bons aí até a pandemia, né? Depois acabou piorando um pouco, mas de qualquer forma, respondendo a pergunta aí do nosso amigo Marcelo, o Credit Suisse ele é basicamente um prestador de serviços dentro de um fundo imobiliário. Então, se você pegar aí um, sei lá, um HGLG da vida, se o Credit Suisse quebrar, ele é basicamente o gestor e o administrador, só que os ativos são dos cotistas, né? Então são do fundo. Então o fundo ele tem um CNPJ. Esse CNPJ aqui é do CSHG Logística, tá? Então por mais que o fundo quebre, esses imóveis aqui estão relacionados ao fundo, tá? Então não ao banco Credit Suisse. Então quem é dono disso aqui são os cotistas, é o fundo e os cotistas que têm participação aí nesse fundo, tá? Então, se o Credit Suisse quebrar, isso aqui não entra no patrimônio líquido do Credit Suisse. Ele é basicamente um prestador de serviços do HGLG. Então, se o Credit Suisse quebrar, basicamente o que vai acontecer é o fundo HGLG e tudo do Credit Suisse quebrar, não necessariamente a Credit Suisse gestão vai quebrar, né? Pode quebrar o banco, mas a gestão continua ativa, né? Que é basicamente outro braço do banco. Parte de crédito quebrar, né? E a parte de gestão, lá de administração de recursos, continuar ativa, que é muito normalmente superavitária. E mesmo assim, a administração de ativos quebrou também. O que vai fazer? Vai ser feita uma assembleia com os investidores do HGLG para que seja decidido a troca da gestão, né? Para outra empresa que não esteja deficitária ou que tenha quebrado. Né? Basicamente isso. Muito tranquilo. Também simples, não precisam ficar histéricos. É basicamente aí uma troca de gestão muito simples, como acontece aí de vez em quando nos fundos imobiliários.